Eu já contei pra vocês o dia que eu sofri preconceito e que eu me arrependo de não ter processado a Smart Fit? Vem comigo. Pra quem me conhece há muito tempo, sabe que eu já fui uma pessoa extremamente bombada, sarada. Vou ver até se eu acho uma foto pra deixar aqui. Se eu não deixar aqui, eu apontei pro nada, tá bom? Eu já treinei 2 vezes por dia. Eu treinava perna de manhã e fazia meu cardio à noite. Eu treinava abdômen de manhã, eu fazia meu cardio à noite. A academia que eu treinava não tinha aquelas escadas. Eu amava fazer escada. Por conta da academia que eu treinava não ter escada, eu tive que fazer a minha matrícula na Smart Fit. Quem treina em Smart Fit sabe que quando você vai fazer um aparelho de aeróbico, tem uma plaquinha escrito máximo de uso 30 minutos e tal. Essa plaquinha existe atualmente por minha causa na época, porque deu muito retetê. E eu falo com toda certeza que eu me arrependo muito de não ter processado. Vou explicar pra vocês o porquê. Eu sempre fui uma bi muito afrontosa. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Quando eu fiz a minha matrícula na Smart, eu acabei ficando só na Smart pra não ter que pagar 2 academias. E tinha um professor lá de dança, nessa Smart que eu treinava, que ele era extremamente homofóbico, né? Ele não ia com a minha cara nem ferrando. Até aí tudo bem, pra mim eu caguei se você vai com a minha cara ou não. Aí é um problema seu, é uma coisa que você vai ter que lutar pra fazer isso. Até porque você indo com a minha cara ou não, as minhas contas continuam chegando e continuo tendo que pagá-las. E tá tudo bem. Um belo dia, eu estava treinando na escada e eu sempre fiz 1 hora de escada. Eu sempre fui muito regrado com os meus treinos quando eu treinava. Ele chegou e falou assim: você não pode fazer 1 hora, é só meia hora pra usar. Eu até entendo que tinha outras pessoas lá pra usar, mas a maioria das vezes que eu ia era bem à noite, então a academia tava meio vazia. Ele falava isso meio que pra implicar comigo. Ele falou uma vez, ele falou 2 vezes. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a me dar de louco. Falei, vou fazer a escada meia hora em uma. Como tinha 3 escadas do lado uma da outra, eu pulava pra do lado. Fiz em uma, agora eu vou fazer em outra. Entendeu? Comigo não cola não. Sou geminiana raiz. Eu desci da escada, fiz a minha meia hora. A escada que tava do meu lado estava vazia. Só que o que acontece? Eu ia treinar de cropped, de shortinho, porque eu ia pra academia, treinava e ia embora, que era o meu objetivo ali. Foram até reclamar que eu estava indo com a roupa curta demais. Ai, nesse dia, eu desci da escada e fui pra escada do lado. Olha como pra você ver que era um nível de implicância, não é coisa da minha cabeça, que eu não falo nada que realmente não é necessário. Ele chegou em mim e falou assim, então, é que não pode fazer mais que meia hora. Eu falei assim, deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, eu não falei até agora, né? Você já vem me abordando, é a 3ª vez que você me aborda, né? Não está no meu contrato que eu tenho um tempo pra usar o aparelho. Até porque eu tô pagando, eu não tô aqui de graça, que não é ONG, não é verdade? Se eu quiser fazer 2 horas de escada, eu vou fazer. Só 1 minuto. Não tem nenhuma placa, que é onde entra o negócio da placa que eu falei pra vocês. Não tem nenhuma placa informando que eu tenho um tempo pra usar o aparelho também. Só que o jeito que ele veio implicar comigo, a academia era por volta de 9, 10 horas da noite. A academia não tava cheia. Tinha gente na esteira, tinha gente isso, só que a escada do lado estava vazia. Ou seja, tinha uma escada... Nossa, não passa! Passa! Automaticamente dava para uma pessoa ir e treinar, fazer o seu cardio na escada que estava vazia. Mas ele fez questão de vir e me afrontar. Beleza, até aí tudo bem. Quando eu dei o fecho nele, que eu falei todo babado, ele pegou e falou assim, você tem 5 minutos pra descer. Só que ainda, eu nunca me esqueço. Faltavam 22 minutos pra eu parar o meu cardio. Eu falei, eu não vou parar esses 22 minutos, é muito afronte. Ele vem falar que é pra eu sair. Ele não é gerente, ele não era supervisor, ele não era nada. Eu sei que era preconceito tanto dele quanto de algumas pessoas que iam lá na recepção falar de mim. Quando ele veio, ele falou assim, já deu seus 5 minutos, viu, amigo? Eu peguei e falei assim, não, já deu 5 minutos que você colocou na sua cabeça que era pra eu parar. Mas aqui ainda falta um tempo pra eu terminar.
E eu só vou sair quando eu terminar esse tempo. Ele, não, você vai sair agora. Eu falei, não, eu vou sair quando eu terminar, eu estou pagando pra estar aqui. Aí eu já aumentei a voz na hora. Aí já aumentei a voz, minha voz começou a falhar, o gosto de sangue começou a vir na garganta. O dia que o homem casado se apaixonou por mim e largou a família dele. E sem dúvida essa foi a pior fase que eu já tive na minha vida. No dia 17 de setembro eu conheci esse homem, o nome dele era Marcos, e a gente teve uma relação de 2 anos. Quando eu o conheci, a gente se conheceu numa festa aqui em São Paulo, e no primeiro dia que a gente se conheceu, a gente acabou ficando, e logo depois disso, né, passou uma semana, a gente se encontrou novamente e eu dormi com ele. Eu não sei explicar pra vocês, mas desde a primeira vez que a gente ficou foi muito diferente. Eu senti algo inexplicável e ele também. Então depois disso, depois da primeira semana que a gente dormiu junto, a gente se apaixonou. Foi algo muito rápido e a gente não parou de se ver. Então a gente começou a se ver todos os dias. Ele me levava pra jantar em restaurante caro, ele me levava ao shopping, me levava no cinema, ele comprava tudo que eu queria, mas assim, eu não pedia nada. Ele mesmo oferecia, ele mesmo que dava. Eu não tinha intenção nenhuma de interesse ou algo do tipo. E eu fui me apaixonando por completo por essas atitudes que ele tinha comigo. Até que depois de 2 meses que a gente ficou direto, ele me pediu em namoro e obviamente, como eu tava muito apaixonada, eu aceitei. Com o passar do tempo, eu fui apresentando a minha família pra ele, os meus pais, toda a minha família, na verdade. E eu achava um pouco estranho, porque ele nunca falava sobre a família dele, ele não gostava, parecia que ele não queria que eu conhecesse a família dele. E isso foi me chateando um pouco. E eu ficava pra ele, eu falava, amor, como assim você não quer que eu conheça a sua família? Você me pediu em namoro, a gente tá tão feliz. E ele falava de casar comigo, gente, de ter planos, morar junto. E eu ficava muito assim, tipo, como que você não quer que eu conheça a sua família, sabe? E eu achava um pouco estranho, porque ao mesmo tempo que ele não apresentava a família, ele não me apresentava muitos amigos. Parecia que ele me apresentava amigos que ele não tinha muita afinidade. E eu também tava começando a suspeitar disso. Até que nós fomos em um evento do trabalho dele, só que era muito restrito, só algumas pessoas iam. E uma amiga dele do trabalho chegou no meu ouvido enquanto a gente tava um pouco separado, ele tava um pouco distante, e ela falou assim no meu ouvido, cuidado, ele não é quem você pensa que ele é. Gente, eu nunca vou me esquecer dessas palavras, lembro até hoje. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça e decidi começar a pesquisar várias coisas. Gente, eu joguei o nome dele no Google, pesquisei rede social. Mas assim, eu tinha ele em rede social, eu lembro que eu até postava foto. Ele não gostava muito quando eu postava foto, mas eu postava algumas coisas. Só que eu nunca fui de marcar ninguém, então eu não marcava ele. Mas eu fui atrás e pesquisei muito sobre a vida dele. Até que eu encontrei uma notícia com a foto dele, com o nome dele, só que o sobrenome não era o mesmo. E eu fiquei muito intrigada, e era uma notícia do trabalho dele, que ele trabalhava muito com banco, com finanças, coisas assim. Então eu pesquisei o nome verdadeiro dele, e quando eu menos espero, gente, eu encontro uma foto dele com a família dele. Só que ao mesmo tempo eu não sabia que era família, e decidi esperar. E aí eu falo que parece que é Deus, porque no dia seguinte eu recebi uma ligação da esposa dele, né, da época, me xingando muito e chorando, falando que eu destruí. Aquela menina que na verdade não quer ser sua amiga, ela quer ser você. Pois recentemente eu tive uma amiga assim e o final foi trágico. Eu vou só começar a contar a fofoca, então senta aqui comigo, amiga. Que olha, isso já é péssimo, mas vai piorar. Pulando muitas coisas na história, quando eu decidi que eu ia morar com o meu marido, essa menina, ela sempre vinha aqui, né, que aqui onde eu moro hoje em dia, era onde era o meu salão. Hoje em dia eu só tenho o estúdio de maquiagem. Ela fazia a unha aqui, ela sempre tava aqui, quando dava ela escovava o cabelo. E ela ia em uma academia que era tipo aqui na rua, então sempre que dava também, ela ficava aqui à toa à tarde até a hora da academia dela. E várias vezes, aliás, ela vinha tipo fazer nada aqui à tarde, e eu tava tipo no meu estúdio de gravação, que no caso é aqui, e ela ficava, eu posso ver você gravar só? Eu falava, tudo bem. Ela ficava aqui comigo, postava nos stories, tipo, tarde vendo ela gravar. E detalhe, eu virei amiga dela porque ela era amiga da minha melhor amiga. E, aliás, a pior parte dessa fofoca toda inclui eu e a minha melhor amiga. E ela era muito mais amiga da minha melhor amiga do que minha. Mas ok, eu comecei a ficar próxima dela e tal, eu gostava bastante dela, tudo que ela precisava eu ajudava ela. Aí eu decidi que eu não ia manter mais o salão aqui, que não tava compensando pra mim, tava me dando muita dor de cabeça, eu tava investindo muito mais em trabalhar com internet, e eu e o Rodrigo ia morar junto. E a gente decidiu que, antes da gente decidir casar mesmo no papel, que a gente ia morar junto. Aí eu lembro até que foi um dia que ela tava fazendo a unha. E eu sou amiga da menina que faz a unha. E ela achou que ela era muito próxima dela também, só que ela era de boa assim com ela. E aí, enfim, ela tava fazendo a unha
E eu contei pra ela, falei, ai amiga, eu vou morar com o Rod e tal. Ela simplesmente virou e falou assim, não acredito. Não esboçou uma única gota de felicidade, tá? E começou a falar, amiga, eu tô muito preocupada com vocês. Você não vai dar conta. Você não sabe fazer nada. Você não sabe cozinhar, você não sabe lavar roupa, você não sabe fazer isso e aquilo. Gente, eu sei fazer tudo já hoje em dia. Eu não sabia porque eu não fazia. Vocês não vão conseguir, você gasta demais e blá 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 blá. Sou por defeito em tudo. Juro, a manicure começou a ficar, tipo assim, ó, em choque. E começou a falar, não, mas eles vão conseguir, que não sei o quê. E a gente assim, ó, o que a gente fala? Juro, eu fiquei muito sem graça e tal, e eu meio que relevei. E a gente ignorava muitos sinais. Eu fiz o meu chabar uns dias depois, e ela simplesmente chegou, sentou na mesa das meninas do salão e começou a falar, nossa, como o Rodrigo tá lindo, ele tá perfeito, tá parecendo um príncipe. E ela repetiu isso a tarde toda. O quanto o meu noivo estava perfeito, lindo, parecendo um príncipe. Entre várias outras coisas que aconteceram nesse dia, caóticas que ela fez. Que simplesmente eu não vou citar, porque, tipo assim, é muito babado. Uma dessas coisas foi a que deixou o meu noivo mais chateado e, assim, simplesmente proibiu eu chamar ela pro casamento. Foi que ela pegou o pod do meu cunhado. A minha concunhada não gostou. E o Rodrigo pegou dela. Ela foi no banheiro, no que ela voltou, ela ficou, ai, Rodrigo, me dá o pod, blá, 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 blá. E o Rodrigo falou, não está comigo, eu já devolvi pro meu irmão. E ela ficou insistindo que estava com ele sim. Então, na minha frente, na frente de todas as pessoas, ela enfiou as duas mãos dela nos bolsos da frente do meu futuro marido. Todo mundo ficou incrédulo, eu tirei as mãos dela e todo mundo fingiu o costume que, mais uma vez, todo mundo ficou tipo... O Rodrigo ficou muito sem graça, ficou muito chateado e, enfim, ele já não curtia muito ela e ali ele meio que proibiu ela de estar ao nosso redor. E eu ainda insisti em chamar ela pra despedida de solteiro. Ela combinou que ela ia levar o prato principal, que ia ser quibe cru, ia ser noite árabe das meninas. No dia, ela combinando que ia levar o prato principal, ela simplesmente não foi. Eu descobri algumas coisas dela, que na minha opinião é a história mais pesada, que eu fico muito magoada com isso, que é o que eu falei que tem a ver com a minha melhor amiga e eu, sabe? Que foi uma mentira que ela inventou e sustentou por mais de um ano. Enfim, depois de todas essas situações, foi o dia do casamento, né? E ela nunca veio falar comigo. Nem parabéns, nem nada no dia do casamento. Ela falou, mesmo tendo participado de várias das comemorações. Ficava meio que comendo pelos cantos, sabe? Mandando mensagem pra uma outra amiga que estava lá, tipo, ai, como tá aí? Ai, a Amanda tá bonita e tal, mas então por que não falava comigo? Tipo, ai, eu gostei de sua roupa, eu gostei de tal coisa. E uma coisa muito específica pra mim dessas situações é que, por exemplo, no dia do aniversário dela, ela me pediu de presente uma maquiagem profissional. Eu sou maquiadora. Eu dei, eu fiz. No dia que ela tinha um evento e ela tinha que pagar alguém pra fazer a maquiagem, ela foi em outro profissional. Mas se eu contar pra vocês a história do que ela inventou, vocês vão entender ainda mais a frase do início do vídeo. Hoje eu vou contar pra vocês do dia que eu mais sofri bullying e racismo na escola enquanto eu me maquio. Então, gente, quando eu era mais novinha, assim, na minha infância, quando eu tava no jardim, assim, eu sempre fui o alvo das mean girls da minha escola, sabe? E eu tinha uma prima, tenho uma prima que ela estudou comigo nessa fase, assim, do jardim. E ela sempre me defendia. Ela era muito, tipo assim, se mexer com ela, você vai mexer comigo, eu vou te bater. E eu sempre fui a prima que, assim, calma, tá tudo bem, deixa mexer, sabe? Eu não ligo, eu sempre fui... Tô nem aí. Aí tudo bem, né? Cresci sofrendo e tal. Gente, essa história que eu vou contar pra vocês, detalhe, ela aconteceu quando eu já estava no 8º ano. Não foi no jardim não, tá? Assim, pra contextualizar, eu lembro que nessa época do meu 8º ano, tava todo mundo na pira de pintar o cabelo, colorir o cabelo. E a minha mãe é branca, do cabelo claro, e eu puxei isso de ter o cabelo mais claro dela. E eu lembro que nessa época... toda cor que eu colocava diferente no meu cabelo era um apelido diferente. Era repolho roxo, alface. E eu lembro que teve uma época que eu pintei o meu cabelo de verde e, gente, elas foram da escola até perto da minha casa. Me seguiram pra ficar me gritando atrás de mim, assim, eu andando na frente, elas gritando atrás de mim. Esse mesmo grupinho de meninas, assim, me gritando, me zoando, e eu nunca conversei com meus pais sobre, eu nunca levei pra casa, porque eu não gostava de incomodar, eu sempre fui uma criança muito na minha, sabe? E daí eu nunca levava pra casa, nunca falava sobre com os meus pais, e não façam isso, tá, crianças? Sempre conversem com os pais de vocês sobre o que tá acontecendo na escola. Gente, eu lembro que nessa época eu tinha uma amiga.
na sala toda, que me defendia, que, enfim, sentava do meu lado, conversava comigo, não implicava comigo. Eu só tinha um amigo, o resto da sala toda ia na onda delas. E assim, pra mim, até aquele momento eu não tava ligando, tava tudo bem, até porque elas já faziam isso e eu continuar fazendo isso e eu ia continuar sem ligar. Até aquele momento, por isso que é bom cortar desde o início. Até que um dia eu cheguei na escola e fui direto no banheiro e vi que eu estava menstruada e não tinha levado absorvente, não sabia porque minha menstruação tinha acabado de chegar. Corri pra sala e sentei do lado dessa minha amiga e contei pra ela o que tinha acontecido. Daí essa minha única colega, sabendo que eu era tímida, foi até a professora e explicou o que tinha acontecido, a minha situação. Daí a professora me levou até a secretaria pra eu poder trocar de roupa, colocar absorvente e voltar pra aula. Fiz tudo o que tinha que fazer lá na secretaria e quando eu voltei pra aula, essas meninas que implicavam comigo estavam com uma cara muito estranha. Eu sabia que tinha alguma coisa muito esquisita ali, porque tava todo mundo olhando pra mim muito estranho. E daí eu desconfiei que tinha alguma coisa errada, mas eu falei, fazer o quê, né? E sentei na mesa e, gente, eu odeio que tenha parte 2, mas vai ter que ter. Corre que já tá lá no perfil. Esse é o motivo pelo qual você nunca deve se envolver com um cara que acabou de terminar um relacionamento. Pra vocês entenderem, isso aconteceu quando eu tinha 16 anos, tava no ensino médio e tinha acabado de mudar de escola. Lá eu conheci um cara chamado Jonathan, e ele era supostamente o cara mais popular da escola. Ele era 1 ano mais velho e muito gato e gostoso. Todas as meninas da escola tinham um sonho de ficar com ele. Bom, eu moro com a minha mãe, que é dona de casa, solteira e é meio rígida comigo. Por exemplo, ela me deixa fazer piercings, tatuagens, mas não me deixa passar perto de garotos. Vai entender. Mas tamo aí, né? Eu não lembro quando foi, mas eu e o Jonathan começamos a conversar e a gente virou muito amigo. Em menos de 1 mês, a gente já tava namorando. A gente se via todo dia na escola e eu passava o tempo que podia com ele. Até que um dia eu cheguei em casa com um chupão no pescoço. Eu não dormi com ele, a gente só fez umas coisas a mais, mas a minha mãe ficou psicótica e me deixou de castigo. Eu não tinha permissão pra ver ou falar com o Jonathan nunca mais. O que foi uma decisão meio burra, porque eu era uma garota de 16 anos, apaixonada, que faria de tudo pra ficar com o amor da sua vida. Eu só conseguia pensar que eu ia ter que arrumar uma maneira de ver ele logo, senão ele ia me deixar. Então depois de 2 meses, minha mãe finalmente começou a ceder e ela deixou eu ir pra casa da minha amiga Laura. E eu fui encontrar o Jonathan lá. Acho que eu esqueci de mencionar, mas os meus amigos me alertaram que o Jonathan tinha acabado de terminar um relacionamento de 4 anos e que ele ainda gostava da ex. Mas eu ignorei porque jurava que ele morria de amores por mim. Até que um dia ele virou pra mim e falou assim que nunca ia conseguir superar sua ex e que se ela pedisse pra voltar, ele terminaria comigo. Pois é. Que ele me pediu em namoro 2 dias depois que terminou pra esquecer ela. Vamos chamar essa ex do Jonathan de Duda. Eu postei uns TikToks com o Jonathan e a amiga da Duda comentou no meu vídeo. Eu mostrei pra ele e ele disse pra eu ignorar. E depois me mandou uma mensagem dizendo: não sei por que você tá com esse cara. Ele mandou mensagem pra Duda no Natal chorando e falando que faria qualquer coisa pra voltar com ela. Eu tirei um print da conversa e mostrei pro Jonathan. E ele, surpreendentemente, não esboçou nenhuma reação. Então eu terminei com ele. Ele arrumou outra namorada e essa menina não me deixava em paz. Então eu dei um recadinho pra ela que ele nunca vai superar a Duda. Por fim, eu comecei a namorar o melhor amigo do Jonathan e ele é um anjo e eu amo